Estamos passando por um período em que as gerações que estão surgindo andam cada vez mais vulneráveis emocionalmente, não sabendo lidar com as dores que inevitavelmente vão ter que encarar mais cedo ou mais tarde. O que incide em uma sociedade doente, gerando pessoas depressivas, ansiosas, com problemas de autoestima e totalmente perturbadas, sem rumo e sem direção, se entregando ao desânimo, desistindo dos seus objetivos no primeiro problema que precisam enfrentar. Porém, as dores não vão deixar de existir. Mesmo que fujamos delas, uma hora nos encontramos. Na verdade, ao fugir de nossas dores, estamos só postergando um sofrimento e entulhando mágoas, sentimento de culpa, o que vai cada vez mais colocando em risco nossa saúde física e mental, comprometendo nossa vida em todas as áreas, seja no profissional como no pessoal. Contudo, dentro de conceitos filosóficos, as dores são uma excelente maneira de nos fortalecermos e criarmos uma base forte para os desafios da vida. Para os sábios, não existe um caminho para a felicidade sem antes passar por uma jornada sem não se machucar. E a cada dor superada, criamos uma couraça mais firme e forte para suplantar qualquer obstáculo que venha a surgir. Nenhuma jornada de sucesso começa com as pompas e o glamour das vitórias. Atrás de uma grande conquista vem grandes batalhas. E nessa estrada, antes dos louros da vitória, precisamos encarar um processo que muitas vezes podem frustrar, decepcionar e deixar essa caminhada espinhosa e cheia de feridas abertas. Para os grandes filósofos, esse processo de dor é natural. São através delas que podemos retirar grandes ensinamentos para uma vida de êxitos. Sendo assim, quando queremos muito alguma coisa e que achamos que está distante demais para alcançar, projetamos nossas realizações para um universo imaginário em que já realizamos nossos desejos. Porém, quando caímos em si, temos que enfrentar a dura realidade em que vivemos, o que gera dores, decepções, sensação de fracasso e um grande dissabor da realidade em que vivemos. Aí que entra uma das mais célebres citações do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Nossa dor vem da distância entre aquilo que somos e o que queremos ser. É justamente nessa projeção que muitas vezes nos perdemos do propósito. Vivemos na doce ilusão de um futuro que ainda não existe e quando nos deparamos com a realidade, vêm todas essas emoções que desencadeiam uma condição de prostração, não só na parte física e mental, mas contaminando também nossa alma. E nessa dualidade pesada entre uma vida real e uma vida utópica, que a maioria dos indivíduos carregam consigo. De um lado, a jornada concreta configurada pelas circunstâncias e obrigatoriedades, e o querer ser, uma projeção idealizada dos sonhos de uma percepção fora da realidade daquele momento. Nesse caso, nos perdemos cada vez mais de nós mesmos, não sabemos quem realmente somos, o que nos leva a consequências sérias de desconexão de nossa própria realidade. E assim que se gera essa dor, entre o eu atual do eu desejado e projetado. Essa distância de uma cronologia irreal de experiências não vividas, metas não realizadas e potenciais não explorados alimentam um campo prolífero para o sofrimento, comprometendo e limitando minha autenticidade com passos e escolhas equivocadas, tornando-se um capítulo dessa narrativa complexa para encontrar minha identidade com as limitações do ser. Nietzsche nos alerta para uma obviedade que para muitos pode passar desapercebido, de que a nossa caminhada não é linear, é cheia de altos e baixos, que as vitórias e derrotas é o que determina a trama de nossa existência, que a dor vem para fazer uma transformação em nossa vida que faz rever nossos conceitos e nos puxam para a nossa realidade. E é no confronto com nossas próprias lacunas, nesse ato entre o agora e o porvir, que o indivíduo encontra a oportunidade de crescimento e superação. Esse distanciamento do eu atual para o eu projetado é ainda mais potencializado com uma sociedade que cada vez mais nos pressiona com suas expectativas e normas, gerando uma pressão ainda maior sobre mim mesmo. Com padrões estabelecidos, comparações infundadas e constantes, nos mostram um reflexo implacável da discrepância entre a vida real e a idealizada.
A luta contra essa dor torna-se uma quebra de braço entre o meu pensamento e os conceitos individuais, contra uma resistência das correntes sociais que a todo momento tentam nos enquadrar aos seus moldes pré-estabelecidos. Por isso, Nietzsche, nas suas citações, sempre exaltava e incentivava o ser humano a procurar sua autenticidade. E por mais que isso pudesse trazer algum tipo de infortúnio, esse preço, ainda assim, é baixo demais para os benefícios de ser você mesmo em uma sociedade extremamente padronizada e manipuladora. No olhar do filósofo alemão, encarar a vida com a realidade dos fatos é o que vai conduzir de forma genuína a transformação real do nosso futuro. E a projeção ilusória do mesmo nos dá uma visão distorcida de quem realmente somos. Que a vida só vai acontecer quando aprendemos a lidar melhor com nossas dores para construir uma jornada justa e digna, que condiga com uma verdade formada dia após dia. E assim sendo, quando nos damos conta deste distanciamento, saímos de um mundo que só existe no nosso pensamento e olhando pelo prisma da realidade, vamos compreender que o ser humano ainda é uma obra inacabada, que estamos em plena evolução e que podemos transcender com um olhar voltado para um crescimento pessoal em função daquilo que posso transformar dentro da minha realidade atual, construindo o meu futuro, melhorando como ser humano um dia após o outro, sem gerar falsas expectativas. Enxergar a vida como ela é não é comodidade. Podemos e devemos transformar nossa realidade, porém com os pés no chão, sem criar ilusões. Sonhar te dá objetivos e dessa forma estabelecemos metas. Fantasiar uma história te tira da realidade e cria falsas expectativas que inevitavelmente trará consequências emocionais que podem ser irreversíveis, descaracterizando seu próprio ser, deixando claro que o sonho te motiva, a ilusão te paralisa, retirando o foco daquilo que realmente vai fazer uma mudança efetiva para o seu futuro. Para Nietzsche, trabalhar com a nossa própria realidade nos dá uma perspectiva de aperfeiçoamento constante, sem perder nossa essência e sem os deslumbramentos que levam, na maioria das vezes, à derrocada do ser humano. Ao projetar um futuro, estamos entrando num campo do desconhecido. Portanto, é prudente não fazer uma idealização pomposa. Acredite no seu potencial e construa sua jornada com um passo de cada vez, tendo a plena certeza de que até alcançarmos nossos objetivos, vamos ter que retirar pedras do nosso caminho. E, em específico, essa citação de Nietzsche, nossa dor vem da distância entre aquilo que somos e o que queremos ser, pode e deve ser uma grande ferramenta de reflexão para os dias atuais. As redes sociais é um campo vasto para ratificar esse pensamento, que apesar da época que foi falado e escrito, ainda assim seu conceito configura com a verdade dos dias contemporâneos. As redes sociais estão cheias de pessoas vendendo uma vida magnífica, facilidades fictícias, relacionamentos perfeitos, corpos esculturais, levando uma realidade irreal para o consumo de pessoas que acreditam nesse mundo de fantasias e projetam suas vidas fora de suas próprias realidades. Dessa forma, geramos cada vez mais pessoas frustradas, ansiosas, depressivas, com medo de enfrentar sua realidade. Para o filósofo Friedrich Nietzsche, o perigo que essas projeções nos causam pode nos levar a consequências drásticas por criarmos expectativas demais sobre algo que não podemos prever. E que o certo a fazer é mudar nossa realidade com os pés no chão, sem atropelar o tempo, com resiliência e persistência, sem se iludir com o sucesso do outro, porém construindo o seu com a sabedoria de entender que nossa realidade só será mudada com um trabalho real e não ilusório.